Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um programa da Lancei Essa. Hoje aqui para falar sobre fundadores do ecossistema de Brasília, fundadoras do ecossistema de Brasília, no ecossistema de startups de saúde, as Health Techs. E hoje a gente trouxe aqui da Lancei uma convidada super especial, a Larissa e a Aline, e eu estou aqui do meu lado com o Chex para entrevistar mais uma vez o nosso quadradinho, né? O pessoal que está fazendo diferença aqui no ecossistema de startup de Brasília. Larissa, Aline, bem-vindas. Fale um pouquinho, se apresente rapidamente para a gente. Obrigada, muito obrigada de participar aqui com vocês. É muito especial para a gente estar aqui hoje. Eu tenho 20 anos na área da saúde, então estive em todos os meandros dentro da saúde pública e privada e fui picada pelo bicho do empreendedorismo, mais voltado para a área de startup. Comecei a estudar esse modelo de negócio disruptivo e aí veio a Claves, a Medialvo e a história que a gente vai conversar aqui hoje. Bom, eu sou a Aline. Sou mãe, né? Eu sempre costumo falar da maternidade, que a maternidade mudou a minha vida, de 2 rapazinhos, um de 11 e um de 8 anos. Comecei no mercado normal CLT, depois eu mudei para o empreendedorismo, justamente depois da maternidade. Encontrei a Larissa, né? Nos encontramos aí nesse meio do caminho. Eu trabalhei também um longo tempo aí na área da saúde, fui gerente de clínica. E aí a gente encontrou esse propósito em comum, né, de transformar a área de gente e gestão. E aqui estamos, né, tocando a Claves e, enfim, vamos conversar sobre isso, né, mais adiante. Show. Aqui vai ser mais um bate-papo, a gente estava conversando logo antes aqui do episódio. A gente queria entender sobre vocês, entender o porquê que vocês fazem o que vocês fazem e como que é o porquê que vocês trabalham hoje com saúde especificamente. A gente vem de um momento pós-pandêmico que se investiu muito em health techs, então eu queria entender qual que foi a visão de vocês ao criar esse negócio e por que vocês fazem o que vocês fazem. Excelente pergunta. Mas é uma história bem comprida. Vou tentar encurtar essa história. Tem 20 anos que eu trabalho nessa área, né? Então, conhecia muito da área, mas sempre gostei de empreender, inovar. Estudando startup, eu queria achar um modelo de negócio inovador, que fosse disruptivo, fiz algumas acelerações e achei a possibilidade de a gente sublocar consultórios que eram ociosos. 58% dos consultórios são ociosos no dia a dia. E comecei esse projeto. E aí lancei plataforma, fui trabalhar com isso, trabalhei 1 ano e o cliente virou para mim e falou assim, não, mas eu não quero um médico aqui para locar o meu espaço. Eu quero um médico para poder ficar aqui como o meu parceiro. Dividir o espaço, dividir percentual. Você coloca um profissional aqui para mim dessa forma? Eu falei, eu não sabia nem como cobrar. Foi uma coisa super inédita, eu não sabia nem como cobrar. Eu joguei um valor, ele falou, pago. Eu falei, opa, gostei. E aí, esse pago valor... Pago para você achar Pago para poder achar esse profissional, para poder colocar no modelo de negócio que ele estava me proporcionando naquele momento. Não era o modelo de negócio que eu estava proporcionando para ele naquele momento. Porque a gente Você não estava oferecendo isso, mas ele já estava te dando essa demanda. Ele estava me dando o que ele precisava. E eu estava oferecendo o que eu tinha. E aí eu escutei e falei, não, então tá. Você me paga por isso? Pago. Quanto? X reais. Sabia como cobrar? Cobrei e ele falou, pago. 2 dias depois eu coloquei um médico lá dentro para poder trabalhar com ele do jeito que ele queria. Aí ele ficou super feliz e falou, olha, eu vou te indicar para os meus amigos. E aí foi a pivotagem do negócio. Então a gente começou aí como real estate, né? Que era de espaços corporativos. Era Airbnb nos espaços corporativos. Isso era quando? A ideia era essa. Foi em 2022. Tá. E aí... Bem na época do Web Summit, salve Bem na época do Web Summit. A gente estava ali nesse inteirinho ali de mudar, de pivotar o negócio. Acho que a gente até chegou a conversar sobre isso. Foi. Então, o que aconteceu? Eu tinha um modelo de negócio completamente diferente e o cliente me pediu uma coisa que eu teria que trocar completamente meu modelo de negócio. E eu fiz isso em 2 dias. E eu já tinha 2 clientes que ele estava me indicando. E eu ganhava muito mais dinheiro do que eu ganhava com o primeiro modelo de negócio. Então, foi daí que eu pivotei o negócio. Então, a gente foi para RH.
para HR Tech. Uhum. Então, nesse modelo, a gente acha o profissional, qualifica, valida e coloca ele na clínica, no hospital, na farmácia, onde ele gostaria de trabalhar, né? Um contratante e não como parceiro de locação. Então, o modelo muda muito. Até assim, até perguntando de novo se nessa linha do modelo de negócio, pra você ter a oportunidade de falar dessa etapa. Vocês se reconheciam como uma health tech e estavam vendendo alguma coisa para a saúde. Daí, esse cliente, né, que falou, cara, não, na verdade eu quero alguém para trabalhar aqui. Aí eu fiquei na dúvida se ele queria como se fosse um sócio, um parceiro de negócio em que o médico que fosse trabalhar lá também, de alguma forma, fosse sócio do negócio ou ele ia ser empregado do negócio? Como que isso funciona? Na verdade, a gente se reconhecia como real estate. Uhum, A gente não era health tech. Uhum. E por eu estar na saúde, até então eu continuava empregada. E eu estava trabalhando, fazendo uma startup, empregada em outra instituição. E nesse momento, o que eu tinha mais próximo de mim era a saúde, porque era onde eu estava. Então, como eu tinha noção que os consultórios tinham uma ociosidade muito grande, ficou muito mais fácil começar por ali. Mas o modelo de negócio era para começar em qualquer lugar. Esse cliente pediu o médico. E aí a solução foi resolvida com o médico. Entendi. Poderia Então, ter sido qualquer um outro. RH, mas para o setor da saúde. E aí a gente conseguiu resolver. Só que essa mudança mudou plataforma, mudou conteúdo, mudou tudo. Fez a mudança completa do Ticket negócio. médio, Ticket médio, modelo de negócio mesmo, completamente diferente. Foi uma pivotagem 360. Que legal, que legal. E onde é que ele entra nessa conversa? Eu entro nessa conversa depois da startup já num estágio bem avançado. Então, Larissa teve a ideia, né, se apaixonou pela ideia e chegou no estágio que ela pensou, poxa, eu preciso de alguém aqui que me ampare nessa área de RH, propriamente dito. Como ela falou, ela começou com uma ideia de real estate, depois ela mudou para RH, meio que ela foi aprendendo dessa área no decorrer do tempo, mas ela nunca foi especialista em RH. E aí ela percebeu que ela precisava de alguém especializado nessa área para poder tocar os processos, né, para poder ajudá-la em toda essa gestão. E aí um amigo nosso em comum nos apresentou, né, falou sobre o negócio, falou assim, ela quer conversar com você, né, sobre a startup. E aí, foi uma coisa, eu até falo pra ela, eu brinco, né? Falo que a gente se conhece, o quê? Uns 2 meses, parece que a gente se conhece há 2 anos. Porque foi uma identificação, assim, de imediato. Quando ela começou a me falar do negócio, porque eu trabalhei muito tempo na área da saúde, né? Eu gerenciei algumas clínicas aqui de Brasília. E aí, eu nunca tinha visto um negócio focado em recrutamento na área da saúde. Sempre que eu ia recrutar para as clínicas, eu tinha uma grande dificuldade. Não tinha uma plataforma focada para isso, não tinha uma equipe focada para isso. Porque geralmente o que a gente vê no mercado são plataformas ou equipes especializadas em recrutamento de forma geral. Mas nichado na área da saúde é muito difícil, assim, praticamente conheço pouquíssimas, assim, hoje, né? Mas na época eu não conhecia nenhuma. E aí quando ela me contou da ideia e tal, gente, que incrível, tem, né, um baita potencial. E aí, por eu ser da área de RH, né, fui entendendo a ideia, me apaixonei e a gente começou a parceria. E desde que a gente começou a parceria, a gente já pegou grandes clientes, né, já fechamos grandes processos, assim, com mais de 200 vagas aí pra gente fechar em 20 dias corridos, por exemplo. Então, a gente tá nessa pegada. Então, eu entrei nisso, assim, para ajudá-la nesse processo, né, nesse controle de processo, gerenciamento de processo, aumentar a equipe, aumentar o ticket, enfim, a gente entender melhor como é que a gente poderia alavancar o negócio de uma maneira mais rentável, mais palpável e que realmente tivesse diferencial competitivo no mercado. E a Aline, é muito interessante a Aline falar sobre isso, porque a vivência, a experiência dela em clínica mostrou para ela a dificuldade que é de você recrutar um profissional que é tão diferenciado. Não é tão simples assim.
o mercado da saúde, ele é muito melindroso, é muito nocivo você errar na contratação. Sensível, né? É muito sensível. Então, você tem várias coisas que você tem que fazer a avaliação. E o mercado que, basicamente, tem muita dificuldade financeira, por incrível que pareça. Porque você, na grande parte das clínicas, não se tem um gestor de RH. Normalmente não tem. Normalmente quem faz é o administrador. Então, eles fazem daquela maneira mais empírica. Da maneira mais artesanal, feeling. Tudo que a gente não pode hoje em dia. A gente precisa de dados, a gente precisa de expertise no negócio para poder a gente conseguir fazer o negócio, a conexão correta, né? Perfeito. Posso explorar um pouco mais a dor? Com certeza. Entendendo de onde surgiu e como que ela está hoje, assim, você trouxe um dado legal, que acho que 38%, 58% tem ociosidade, né? E isso já não é algo que vocês tratam mais. Não. Tá. E hoje a gente está falando de uma dor, né? Ver se eu entendi bem. De uma dor da contratação, de achar gente boa, né? Porque acho que achar até mais possível, e gerir essas pessoas, né? Vocês atuam na etapa do processo como um todo. Qual que é o início e o fim da entrega de valor de vocês? Assim, vocês vão lá, vocês atuam, por exemplo, desde a formação, né? Testei que minha namorada está formando agora, né, em medicina. Você atua já direto com esse pessoal já lá desde o início, já começando a recrutar ou então a orientar, ou não, você já pega no mercado gente madura, conecta pela plataforma. Como é que funciona assim o recorte e onde vocês entram nesse processo? Legal, muito interessante essa pergunta, porque esse processo ele tem um início muito imaturo. A gente falou que essas clínicas, esses locais que a gente presta serviço, são locais que têm baixa maturidade para fazer o trabalho que a gente faz. Então, eles fazem de maneira artesanal, eles não sabem nem quem que eles precisam. Então, a gente precisa ir etapas antes. Então, a gente vai fazer identificação, às vezes, do que é necessário para aquele estabelecimento. Então, a gente, às vezes, ajuda o gestor a entender o que realmente ele precisa no negócio dele. Tá. Do ponto de vista até dele não saber o que ele pode fazer de contratação, o que ele pode exigir de um funcionário. Ele não pode fazer a solicitação de jornada dupla ou coisas simples que hoje outros mercados já têm mais maturidade para poder fazer contratações. O mercado da saúde tem baixa maturidade, a gente enxerga muito isso. Então, a gente pega na mão desse gestor desde lá do começo, para poder ele entender realmente o que ele precisa, a gente mostrando para ele o que ele precisa, faz a tradução disso para o mercado de trabalho, para a qualificação, para qual tipo de profissional que a gente vai colocar nessa vaga, e faz o processo completo, de ponta a ponta, até ajudar ele ali no final do processo a identificar quanto tempo essa pessoa vai ficar. Hoje a gente faz também turnover de toda a força de trabalho de dentro de uma clínica, no hospital. Então, e a próxima etapa nossa é adentrar na questão de treinamento e capacitação, onde a gente vai estar pensando já fazer o LMS para ajudar essas clínicas a treinar e capacitar, que também é outra coisa que eles não têm. Eles não têm nem a entrada, nem a forma correta de se recrutar, nem um onboarding correto de estar colocando esse profissional para dentro, e tampouco ofertam treinamento e capacitação para esses funcionários. Então, vocês atuam na estratégia do que precisa, no recrutamento, na seleção, na sensibilização do outro lado também, de quem vai entrar, e na capacitação dessas pessoas, e além disso na gestão também. Imagino que aí minha dúvida vocês substituem o gestor, a gestora de RH, ou vocês atuam como parceiro dessa pessoa? Que eu entendo que não tem às vezes essa pessoa, vocês acabam substituindo, ou vocês atuam como uma pessoa parceira? Depende do nível de maturidade da clínica, do hospital ou da farmácia. Dependendo do nível de maturidade, a gente entra como um parceiro. Dependendo do nível de maturidade, a gente entra como uma parte, fazendo um processo como todo do RH. Sendo como se fosse um pacote. Como se fosse o BPO. O BPO. O próprio BPO. Tá, justo. Eu queria algum número. Você falou assim, 58% de vacância.
Qual é o número isso no modelo de negócio anterior? Mas qual é o número hoje que você resolve? É aumento de faturamento? É redução de turnover? É redução de turnover. Hoje, na saúde, chega-se ultrapassa 30%. O que corresponde? O que corresponde isso, 30%? Porque é um número vago, né? O que significa 30%? 30% anual? 30% anual. O que significa 30% anual? Isso é o mínimo. Uhum. Significa dizer que em 3 anos eu mudei todo mundo. Eu tenho uma nova empresa. Uhum. Em 3 anos eu mudei meu time inteiro. Então, quanto que significa isso financeiramente? A gente também está falando de dinheiro. Porque há um recurso aí muito grande empregado para você recrutar, para você treinar, capacitar, para você gerir, para você demitir, para você colocar outra pessoa no lugar e fazer isso 3 vezes. Então, isso é bastante nocivo para o negócio. Uhum. Principalmente negócios que são mais humanizados. Vocês entendem que você não vai num estabelecimento de saúde por conta do RQE que a pessoa tem. Você vai por conta da pessoa. Você quer voltar lá no seu médico e tá a mesma secretária, tá o mesmo time. Você não precisar, né? Você tem esse reconhecimento da humanização muito grande na saúde, diferente de outros mercados. Legal. Pô, uma outra curiosidade. Eu trabalhei na Eureka. A Eureka era de recrutamento e seleção de estágio e trainee. Ah, sim. Então eu fazia de centenas de spots de estágio e trainee de Globo, Pirelli, empresas grandonas aqui do Brasil. E o que era uma grande dor? Era o pessoal ficar sabendo sobre essas vagas, lá no início. Né? Então, como é que a Eureka divulgava para todos os jovens do Brasil saberem que a vaga da Pirelli estava aberta? Então, hoje vocês divulgam as oportunidades. Por onde? Por onde um médico que está buscando uma inserção no mercado, que é o caso da sua namorada, esqueci o nome. Lila. Da Lila, que está agora formando aqui 2 semanas em medicina. Caramba, agora eu quero trabalhar como médico no lugar, exemplo. Ela vai procurar onde essas oportunidades? A gente divulga em algumas plataformas. Então, Google for Jobs, LinkedIn, em outras plataformas que fazem conexão com todas elas. Elas se conectam e, de alguma forma, quando a busca, ou buscador na internet, você consegue buscar na sua região. Então, ou no site da Clabs. Diretamente lá, né? Diretamente lá. E aí... E a gente também trabalha com hunting. Então é importante vocês falar, vão quando a gente tem uma atrás. oportunidade, então quando a empresa vem até nós e fala, a gente precisa de um médico dessa especialidade para atender no plantão ou atender do horário tal horário. A gente faz o hunting. Uhum. Então a gente vai até alguns sistemas, né, o CFM, o LinkedIn também, que às vezes a gente encontra alguns profissionais e a gente faz a busca ativa. Então a gente vai atrás desses profissionais. Então a gente trabalha tanto na busca passiva, que é a divulgação, quanto na busca ativa, que é ir atrás e encontrar o profissional que a empresa precisa. É muito legal, Perfeito. Aline, falar sobre isso, porque o mercado da saúde é muito específico. Então, assim, a especificação da especificação da especificação. Eu não costumo ver médico no LinkedIn. Então, que eles precisam se preparar para estar... É raro. Mas é mais vi raro, é mais raro mesmo. Por quê? Como que é o mercado da medicina? Como que eles conseguem entrar dentro das vagas? Como que é o comum, né? É o WhatsApp, é o médico, é o conhecido, é o network que vai indicando. Então, hoje a gente tem um banco de dados médico que a gente mimetiza essa mesma função, que o médico, entre colegas, consegue se comunicar. Então, a gente vai atrás do profissional. Então, a gente não tem a necessidade, e aí é muito legal, Guerra, porque tem essa diferenciação desse mercado de estágio para o mercado do especialista, porque o especialista, ele está lá na dele, está trabalhando. E o interessante também nesse mercado é o seguinte, eu falo do médico, mas a gente pode falar de qualquer profissional da saúde que faça atendimento ao paciente, ele pode trabalhar em 5 lugares diferentes. 6 lugares diferentes. E ele pode entrar no seu estabelecimento, poder trabalhar com você a qualquer momento. Só você ser melhor do que o 5º. Só ser melhor do que o 4º, o 2º. Então, a gente sempre trabalha no mecanismo de ativo, do trabalho do hunting, porque a gente sabe que aquele profissional, ele tem sim potencial para poder atender na clínica do colega com aquela especificação. Vocês não têm ideia, mas assim, são 5, 6... vírgulas
para a gente chegar no profissional que aquela empresa precisa. Vírgula na bio, né? Isso, pensando na bio, escrevendo que Já, médico com residência e tal, com a cardiologista, que faz o exame XYZPTO, com a subespecialidade. Então, assim, são muitos requisitos. Essas pessoas, elas têm oportunidade de emprego, tem mais oportunidade do que tem pessoas disponíveis no mercado. Então, essa balança na saúde, ela tem muito contraponto. Quando a gente olha para o mercado, para a medicina em geral, você pode falar assim, não, mas a gente vai chegar aí a 1 milhão de médicos e vai ter mais médicos do que vagas, correto. Mas quando você fala do especialista, ainda assim a gente não consegue formar os especialistas, porque as residências, elas não conseguem aumentar da mesma forma que aumenta a faculdade. Então, a gente tem aqui um desbalanço. Então, o generalista, ele fica... ele pode pegar tudo e qualquer coisa, mas tudo e qualquer coisa também já tem um monte de gente. Ele precisa especializar para poder ofertar a mão de obra. Então, a gente precisa... Quando é especialista, não. A gente já tem uma dificuldade muito maior. Então, a gente trabalha nessa dificuldade, resolvendo esse problema que, assim, a gente fica muito feliz de resolver esse problema, assim, no interior do Brasil, levando um super especialista para aquele local, onde a gente descobre que, às vezes, não tem nem aquele especialista. Então, a gente está levando saúde para uma população que não tem acesso àquela especialidade. Então, é muito importante, assim, o que a gente faz tem feito, tem impactado muitas vidas. E qual que é o tamanho desse mercado, assim, falando em possibilidades do que vocês podem fazer? Hoje, vocês já conseguem atender 1%, 5%, 10%? Quanto que é essa porcentagem? O mercado da saúde, ele é bastante grande. Você tem vários números, você tem mais de 60 mil clínicas só médicas, você tem mais de 50 mil clínicas odontológicas, você tem números bem grandes. Hoje a gente tem um banco de dados com 6 milhões de profissionais da saúde. Só de médicos a gente consegue ativar 605 mil médicos no Brasil inteiro fazendo esse trabalho ativo. Então, esses números são bastante relevantes. Hoje a gente consegue atender o Brasil inteiro, já tem 2 anos que a gente consegue atender o Brasil inteiro. Principalmente quando a gente fala de interior, onde tem mais dificuldade ainda. É onde a gente rompe todas as barreiras dos problemas que a gente encontra com o digital, o alcance do Google, por exemplo, quando a pessoa não for lá buscar. E aí, se ela não for buscar, eu não vou ter o profissional para poder atender aquela população? Então, é aí que a gente resolve esse problema. A gente está com o desafio agora, por exemplo, que pediram para a gente técnicos de hemoterapia. Né? E eles falaram pra gente que não estavam encontrando esse tipo de profissional porque no interior de São Paulo é muito difícil de encontrar. E aí ele falou assim, foi até engraçado, ele chegou e falou assim, mas e se vocês não acharem ninguém para me apresentar aqui, como é que a gente vai fazer essa negociação? Olha, ninguém, acho que você está chutando muito alto aí, acho que ninguém não vai ter essa possibilidade. E aí a gente conseguiu entregar esses profissionais que ele falou que a gente não ia entregar ninguém em um tempo muito, muito rápido. Acho que em 3 dias a gente já tinha entregado essas pessoas. Esses técnicos de hemoterapia que ele falou que não ia encontrar porque eles não tinham encontrado. Então, esse é um diferencial do nosso trabalho, né? Então, onde eles falam, onde eles procuram e tal, não encontram, a gente tem os nossos mecanismos para a gente chegar no profissional e levar. Não, tem sim. Tem até aquele caso do interior, né, Larissa? Lá qual é o nome da cidadezinha? A cidade é Amargosa, na Bahia. Alguém conhece? Amargosa, não. Amargosa, na Bahia. Mas não parece nome de cachaça. Quem colocou o nome dessa cidade Amargosa, né? E a gente encontrou uma especialidade médica. Endocrinologista para poder levar para Amargosa. Então, que assim, nem tinha. Nem tinha. Então, eles pensaram assim, vocês vão conseguir me entregar esse especialista, nem sei se existe aqui, para trazer para a gente, para apresentar, e a gente conseguiu entregar em tempo hábil, o cliente ficou super feliz, né, fez outros processos, é nosso cliente até hoje. Já solicitou outros tipos de serviços também, capacitação de liderança, a gente está entrando, como a Larissa falou, a gente está entrando nesse mercado também, porque hoje a gente faz o RS,
né, que é o recrutamento e seleção, triagem, tal, pesquisa de mercado, e a gente está entrando também no mercado de treinamento e desenvolvimento. Então já tem uns clientes nossos que a gente já está desenvolvendo esse tipo de trabalho. Legal. O que falta normalmente, assim, quando vocês vão treinar, você pensa, poxa, essa pessoa, se alguém fez residência, no mínimo tá 9 anos na academia, né? Na universidade. Mínimo 8, vai, porque é 6, acho que a menor residência que tem deve ser 2 anos. Se tiver de 2, porque eu sei que normalmente 3 para cima. Então, pô, a pessoa pensa, estudei a vida inteira, né? Fiz um tanto de coisa, um tanto de matéria, e aí vocês vão treinar elas no quê? Para entender o que normalmente tá faltando para essas pessoas refinarem as especialidades delas no mercado. É gestão, é comunicação, é se posicionar, o que tem de mais relevante? Assim? Quando você fala do candidato, né? Que ele quer entrar no mercado de trabalho. Então, o interessante é que toda formação, ela não trata sobre o mercado de trabalho, né? Então, ela forma você para estar apto a fazer... Tecnicamente, aquela profissão, mas não te forma para... Como você vai fazer poder conquistar aquele lugar que você está buscando, né? Então, você precisa realmente ser essa tradução do mercado. Eu acho que falta isso, essa tradução no mercado. Aí você fala, aí cada um tem uma jornada diferente, né? A gente vai entrar ainda no LMS, mas com certeza uma dor que a gente atende é a saída, por exemplo, do médico de formação. Ele chega no mercado de trabalho, ele só tem aquelas poucas possibilidades ali para poder enfrentar e ele só tem os amigos para poder entender ali. Só que ele chega muito imaturo, ele não sabe como se comportar numa entrevista, ele não sabe quais diferenciais dele serem ofertados ali. A gente fez alguns processos contrários. Toda empresa da área de recursos humanos, ela tem também a força voltada para o profissional, né? Onde você atua não com foco no contratante, mas com foco no profissional para atender a necessidade dele. E aí a gente faz todo o processo. Nesse caso, a gente fez alguns, a gente não tem feito hoje, mas você vê a dificuldade que se tem de montar um currículo que realmente vai fazer sentido para o contratante, se portar de uma forma que ele vá levar a segurança que ele precisa levar para poder o contratante contratar ele. Até porque, se você tem um CRM, quem te deu esse CRM, você não pode... Nenhum contratante vai poder falar assim, não vou contratar porque você... por conta de você não ser capaz. Alguém já falou que você é capaz. É um órgão muito maior do que você, já deu essa capacitação. Mas você tem que passar essa segurança, porque você está lidando com vidas. Se você não passa essa segurança ali naquele momento, você com certeza não vai ser o contratado para aquele local. E a vivência de academia é muito diferente da vivência do mercado de trabalho. Então, eu passo ali um bom tempo na academia, estudando, me especializando e tudo mais. Mas quando eu chego no trabalho, que eu tenho que lidar com um chefe, que eu tenho que lidar com meus colegas, às vezes chego ali para gerenciar, por exemplo. A gente tem muito essa demanda de médicos que não sabem liderar. E eu tive essa experiência, né? Então, eu trabalhei com médicos que eles não tinham nenhuma capacidade com relação a comportamental mesmo. Então, técnicos impecáveis. Mas o comportamento era terrível. Então, assim, eles humilhavam as pessoas, eles eram extremamente frios, eles não sabiam como gerir a equipe de uma forma, por exemplo, feedback, eles não sabiam nem o que era isso. Uma coisa raríssima na área da saúde, né? Então, aí dá pra gente ver o peso que tem da pessoa estar capacitada para gerenciar um time, para gerenciar um negócio. Então, isso ainda está muito capenga. O mercado da saúde ainda necessita disso, que esses profissionais, principalmente os médicos, eles saibam, como você bem trouxe aqui, se comunicar melhor, tratar as pessoas melhor, apesar de trabalhar com pessoas, né, tratar pessoas, curar pessoas, mas parece que quando vira pro negócio, não sei, parece que tem um limbo ali. Um limbo, né? Não sei te explicar o porquê, mas isso acontece muito na área da saúde. Então, a gente está tendo esse tipo de demanda porque realmente essas pessoas elas não estão sabendo como lidar com pessoas quando chegam no mercado. Perfeito. E aí eu fiquei assim, entendendo, aí se você tiver entendido alguma coisa também diferente, que, cara, vocês são
negócio de plataforma. Então, como plataforma, todo mundo, de uma certa forma, pode se conectar, né? Então, atende as hospitais, clínicas, né? E qualquer prestador, né? Como o CNPJ. Atende médicos que querem se conectar a esses prestadores, né? Ser um prestador dentro do prestador, né? Atende, eu imagino, pensando nesse caso de Amargosa, cara, é um interesse público também, né? Eu fiquei na dúvida de se vocês, até se estou na tua jornada, que também lidou com a saúde pública e privada, né? Então, não é interesse também do governo, talvez o Estado, enfim, em outras instâncias, se conectarem a Claves também? Como é que vocês fazem isso? E aí eu vou adicionar uma outra pergunta para não ficar sempre perguntando sozinho aqui, para você deixar um pouco para você, que aí vocês também explicarem como é que são os diferentes modelos de negócio, quero entender ticket médio, você cobra quanto de quem está só sendo capacitado, cobra quanto do prestador, cobra quanto do médico, vocês acharam? Então, Eu tava com essa aí no gatilho. não, beleza. Então responde essa primeira do público. Essa do público é legal porque eu morei no Cruzeiro do Sul, no Acre. E tinha uma região que era no interior do Acre. Cruzeiro do Sul já é longe. O Acre já é longe. Mas tinha no interior que não tinha, sei lá, ginecologista. Isso no hospital regional. Então, essa pergunta ela é importante porque as prefeituras, que são milhares de prefeituras, têm um total interesse em estar próximas de vocês também para resolver um problema público. Então, cara, pergunta super completa. E aí depois você refina a do ticket médio. É sensacional essa pergunta, porque a gente tem uma centralização dos especialistas. E aí, quando a gente fala de... a gente tem que dividir aqui o mercado médico entre o generalista e o especialista. Sim. Então, a gente realmente, principalmente nessas especialidades que são as bases, né? Um ginecologista, um pediatra, mesmo assim a gente tem a centralização. Então, a gente tem 60% no Sudeste. Então, e as pessoas, e lá no Norte, Nordeste, quase não chega esse tipo de profissional. Tem especialidades que a gente tem 800 no Brasil. Como que a gente vai dividir isso? Qual que é essa? Eu fiquei curioso. Radioterapeuta. Olha só. Não é radioterapia, é radioterapeuta. Neurooftalmologista deve ter pouco também, porque eu precisei... Neurooftalmologista, super pouco. Eu precisei e eu tive que ir pra Goiânia, não tinha aqui. Olha eu não aí, achei, né, um bom... Então, a sub da sub, né? Fica mais difícil ainda. Então, a gente teve um aumento de índice de TDAH e todos os problemas infantis. A neuropediatria, por exemplo, deu um boom e está faltando tudo quanto é lugar e a gente não consegue tratar hoje as crianças no interior. Não consegue. Não consegue diagnosticar, não consegue, porque falta esse profissional. Mas como que a gente vai fazer para resolver isso, né? Então, a gente precisa realmente ter ofertas melhores nesse interior para tirar um médico que está confortável em relação à escola do filho, confortável em outras coisas que a cidade, as grandes capitais oferecem para ele poder ir para o interior. Mas, mesmo assim, a gente resolve esse problema porque, às vezes, a oferta do interior é muito boa, mas o médico não tem ciência. A gente fechou vagas, por exemplo, de oncologia no interior do Maranhão, uma cidade que não tinha nenhum atributo assim tão interessante para poder colocar esse profissional lá. E mesmo assim, a gente fechou através da nossa metodologia. Então, a gente encontrou... Veja que depois que eu pivotei o negócio, tive que encontrar um modelo de negócio certo para poder atender a necessidade do público. As prefeituras, sim, eles têm muita dificuldade. Eu estive num evento do Prefeitos do Futuro, que foi do Alexandre agora, e a primeira prefeita que eu fui conversar, ela falou, nossa, eu tô aqui com esse problemão que eu não consigo achar essa profissional de jeito nenhum, e eu já melhorei o salário e não consegue. Não consegue, porque os meios de divulgação, mesmo assim, eles têm baixa adesão desse mercado. Então, a gente também faz. O que todo mundo faz, a gente também faz no meio de divulgação. Mas quando a gente coloca perto do que a gente faz mesmo no ativo, quase a gente não consegue fechar nada pelo meio de divulgação normal, comum. Porque ninguém está olhando para isso, para poder se candidatar a uma vaga. Então, o mercado, para descentralizar, para ajudar a descentralizar os especialistas, a gente é uma ferramenta muito forte para isso. Perfeito. Assim, é de interesse de... Vou deixar você fazer assim só dentro dessa pergunta, hein?
é de interesse. Porque eu penso assim, não só de achar, mas é quase que um senso, assim, em algum momento, né? Eu não sei qual é a relevância de ter 6 milhões. Não sei se isso é pouco, se isso é muito, me parece muito, mas pode ser que seja pouco, não sei. Mas em algum momento vocês também podem ser até o próprio senso. Falar assim, gente, ó, arranja um jeito de fazer residência para radioterapeuta. Porque o Brasil precisa. Eu tenho aqui, governo, ó, tem esse dado aqui, eu preciso que... É de interesse, talvez, em algum momento, comprar essa informação, né? Não sei se já tem ou se ela é estruturada para esse formato, porque além de indicar o que já tem, é indicar a necessidade de formar. Vocês estão atuando também numa linha de educacional, pelo que eu entendi. Essa é uma linha que é forte, né, para a minha visão, de vertente educacional. Então eu fico na dúvida de, além de indicar, já existe ou já existiu, porque eu nunca conversei sobre esse mercado na STU antes, mas já existiu essa necessidade, assim, em algum momento para vocês, de alguém falar assim, cara, e aí, a gente tem que formar a galera na sub de quê? Na residência de quê? Isso o CFM tem. Eles têm essa... Ele já tem isso. esse senso. Mas há uma dificuldade muito grande de você conseguir montar residências. Uhum. Há uma dificuldade muito grande, porque no privado, financeiramente, não fecha a conta. Uhum. E no público... porque os interesses do privado são outros, não Sim. necessariamente a questão da residência. E no público tem a dificuldade que a gente sabe toda do público, né? Limitado, Então, mas... elas não conseguem crescer, elas crescem, mas elas não conseguem crescer na mesma proporção que as faculdades hoje crescem. Então, quando que é você interesse do privado da faculdade crescer. Né? Então, quando você abre uma faculdade, você abriu ali 100 vagas, 200 vagas, você abre muito rápido isso. E na residência é muito difícil. Você abre 3, 4 no ambulatório do hospital de base, coloquei mais uma vaga. Não, mas aqui não tem mais capacidade. Mas mais uma, só mais uma. Então, assim, vai crescendo muito, muito lento. Como censo, o governo ele tem a boa parte desses dados, mas pouco trabalhado, né? Uhum. Então, acho que há uma necessidade de alguém entrar, ver esses dados e fazer melhoria daquilo que precisa ser feito. Perfeito. Eu queria ir lá no funilzão, assim. Quantos médicos são formados por ano no Brasil? Vocês têm esses números? Eu não me lembro, assim, não sei corretamente se esse dado, mas são mais de 35 mil médicos por ano. O que dá aí pra gente em 2031, 32, 1 milhão de médicos formados, atuando. Uhum. Atuando. Esse ano a gente vai terminar com 635 mil CRMs ativos. CRMs ativos. Cara, Mas médico, né? Que tem médico, uma... geral. Vou descer. Desses, já indo logo para perto do modelo de negócio de vocês, quantas vagas normalmente são abertas por ano que podem ser alocadas esses médicos que já estão com CRM, com residência e que estão prontos para ir ao mercado? Quantas são essas vagas, mais ou menos? O médico está pronto ao mercado, todos eles estão. Esses 635 mil, eles estão prontos ao mercado. Uma vez que ele ganhou o CRM dele, ele está apto. Ele ganhou o RQE, ele está apto para ser especialista. Tá. Então, não tem outro órgão que possa... Não tem ninguém que possa falar que ele não pode atuar. Entendi. Então, agora, quantas vagas se tem é um número que eu realmente não sei te falar. Assim, quantas vagas tem... São mais hoje, depende da especialidade. Tem especialidade que tem mais vaga do que profissional. E tem o generalista que tem mais generalista do que vaga. Uhum. Legal. Então, é essa divisão. Normalmente, o especialista tem mais vaga sendo ofertada para o especialista do que tem de especialista para fechar essas vagas. Show. Quem contrata mais, hospital ou clínica? Hospital. Hospital. Na base de vocês, quem tem mais, hospital ou clínica? Hoje a gente tem mais clínica, porque a dificuldade que a clínica tem é muito maior do que o hospital. Então ela não tem um RH, ela não tem quem vá buscar, ela não tem um corpo clínico pequeno, ela não tem essa força que o hospital tem por ter mais pessoas. Legal. E essa clínica, ela contrata vocês de maneira recorrente ou é um contrato pontual? Pode ser no recorrente, pode ser no pontual. Legal. Depende do tamanho dela. Bom, beleza. Já estou começando a segmentar. Quem que contrata vocês recorrente?
é normalmente uma clínica, provavelmente, que ela é maior e que ela vai contratar mais médicos, Isso. certo? Mais médicos e mais qualquer outro tipo de profissional. Porque vamos lembrar, a gente tem 6 milhões de profissionais da saúde no banco de dados hoje para contratar. Também. Então, 10% é médico. O médico, ele é Até mais... pra clínica, pode ser qualquer especialidade. O até o atendente back-office da clínica, atendente da clínica, é o copeiro, faxineiro, também A é gente está fazendo um de processo responsabilidade. agora que é copeiro, porteiro e maqueiro. Entendi. De Maqueiro. uma rede de clínica gigante que foi comprada agora por uma rede internacional. Então a gente está fazendo esse processo para eles. Incrível. Nosso primeiro cliente internacional. Nosso primeiro cliente. Que chique. Inclusive, só um parênteses foi mal, mas eu acabei de lembrar de uma startup que um amigo meu, era diretor de vendas, ele ia sair, mas ela é americana e faz isso e eles estão rachando de ganhar dinheiro. Com tudo, mas principalmente enfermeiro para hospitais. Enfermeira para hospitais? Como que é o nome dela? Eu consigo achar aqui enquanto a gente conversa, eu acho que... Enfermeiros, por exemplo. A gente sabe que no Brasil, a gente tem o maior efetivo de enfermagem do mundo. Caramba. São 2.800.000 enfermeiros no mundo. No Brasil, perdão. A gente tem mais enfermeiro aqui por habitante do que qualquer outro lugar. E enfermagem é uma coisa que a gente vai precisar. Em qualquer momento da nossa vida, né? A gente vai precisar, mais velho, enfim. Então, a gente tem um potencial de envio de enfermeiro para o mundo inteiro. Cara. AMX Healthcare, Connecting Talent with Rewarding Jobs. É a mesma proposta de valor. É muito legal. Isso faz em qual país? Estados Unidos. Estados Unidos. Excelente. Vamos mandar para lá os nossos enfermeiros. Boa. Miami. E um negócio maneiro que eu já vi o hospital lá nos Estados Unidos é sempre um grandaço e na frente tem um hotel só pra galera que trabalha como médico, como enfermeiro, pra ficar próximo, tipo, dorme nesse hotel que é só pra médico e enfermeiro pra poder trabalhar perto do hospital. Que legal. Eu não sabia que era tão assim, sabe? É muito demandante, talvez tenha menos oportunidades do que aqui no Brasil. Melhor, deve ter até mais oportunidades, mas tem menos, como é que fala? Oferta, menos enfermeiros no mercado. Vou para os números da operação. Você falou que tem 2 anos, 3 anos, 2 anos, né? 2 anos que vocês têm essa operação. E vocês cresceram bastante. Tá? Não precisa falar sobre os números de faturamento, etc. Eu queria entender... Não precisa, mas se quiser. Se quiser, pode falar. Eu já vim aqui e falei todos os meus números, assim, ticket médio, quanto eu estou faturando, meta do ano. Então, eu queria entender, no ano que você criou esse negócio, quantos clientes você tinha e qual era o ticket médio na época? A gente, quando criou esse negócio, eu acho que o ticket médio era, se não me engano, R$2.000, o ticket médio. E eu não vou lembrar quantos clientes a gente tinha, mas a gente dobrou o ano de 2023 para 2024, a gente dobrou o faturamento e esse ano a gente tem pretensão de dobrar o faturamento de novo. Hoje a gente está com 110 clientes, dentre eles Redditor e outros clientes grandes que têm esse volume de contratação maior, né, no Brasil, e tem clínicas, tem pontos no Brasil inteiro, que facilita muito o nosso trabalho para eles, porque eles não precisam contratar especialistas naquela região. A gente já tem todo o escopo e a gente faz no Brasil inteiro para eles. Então, hoje são 110 clientes recorrentes que vocês têm. Tá. Em todo o Brasil. Legal. Então, tá lá 20 e tantos estados, você tem uma operação da Clave. Ticket médio era R$2.000. Era R$2.000, hoje é R$3.500. R$3.500, já quase que dobrou o ticket médio também. Quantos postos de trabalho já foram preenchidos pela Clave nesses 2 anos? Nesses 2 anos, a gente, eu acho que mais de 400, né? Mais de 400. 400 postos de trabalho. Quando vocês olham, por exemplo, que é uma pergunta que o investidor ou mesmo o contratante vai te perguntar, qual que é a tua diferença da Clave para, no meu caso, da Apollos para Scios, da Apollos para Square.io. Então, eles vão perguntar isso, tanto o contratante quanto o investidor.
qual hoje é um grande diferencial assim, que só a Clave consegue entregar para quem está contratando o serviço de vocês? Então, a gente trabalha na extrema dificuldade. Assim, as nossas vagas nunca chegam aquelas vagas simplesinhas, assim. São as mais complexas, as mais difíceis, tanto por localidade como especialização do indivíduo que precisa estar nessa posição. Então, a gente faz isso com rapidez e excelência para poder fechar esse profissional lá. Então, assim, mesmo que a pessoa... Já tiveram pessoas que falam assim, já tem um ano que eu estou trabalhando, tentando achar, duvido que você consiga fechar. E a gente consegue fechar em pouco tempo. Então, assim, esse é o diferencial. A gente tem a metodologia correta, o banco de dados, tecnologia, tudo para resolver o problema do cliente. Toda a nossa equipe é especializada na área da saúde. Então, todos nós tivemos vivência na área da saúde. Então, todos os nossos recrutadores, eu, Larissa, então, todo mundo sabe o que está fazendo, conhece bem o mercado que a gente está trabalhando. Então, esse é outro diferencial e que a gente é nichado. Enquanto a gente tem vários ATS e várias pessoas que fazem recrutamento de forma generalista, a gente é especialista na área da saúde. Então, esses exemplos que a gente deu aqui para vocês do interior, de médico subespecialista, né? Então, a gente consegue encontrar esses profissionais. Então, quando você me pergunta por que eu deveria contratar a Claves para minha clínica e não uma outra plataforma e não uma outra consultoria, é porque a gente realmente... sabe onde encontrar esses profissionais, porque a gente já tem tempo de mercado e já vivenciou isso por muito tempo. Então, a gente realmente conhece o que a gente faz. Show. Quantas pessoas no time hoje? Nós somos em 10. É o time. Tá legal. A gente aumentou o time também, né? Quando eu cheguei na Claves, tinha 4? Foi. Quatro pessoas, subiu para 10 pessoas. Subiu para 10 isso em 2 meses. Em 2 meses. Já a operação provavelmente breakivada. Né? Já breakivada. E coisa boa, hein? Isso é muito bom. É bom, né? Esse é um momento importante. Normalmente a maioria das startups com esse pouco tempo tá breakivada, não. É muito difícil, né? É muito difícil ser startup. E aí, uma coisa interessante que vocês falaram, assim, quase não tem mulheres nesse mercado, né? E realmente é muito difícil, gente. É um modelo. Normalmente, para o empreendedor, para ser mulher é mais difícil, porque a gente precisa de network, a gente precisa. Vocês fazem network de forma bem diferente, então tem bastante diferença nesse momento. E as nossas. E a gente é muito mais detalhista, poder fazer as nossas entregas. O homem tem mais coragem de ir lá e falar, eu fiz, eu faço e tal. E de repente. Você sabe coisa curiosa? Eu já contei isso num podcast. Não sei se vocês sabem, existe uma diferença muito grande entre homens e mulheres na hora da contratação, né? Na hora da entrevista. Qual tipo de contratação? Na hora de contratar a pessoa para dentro da empresa? Não, quando você como candidato. Há uma diferença muito grande. Há uma vaga. Para uma vaga. Vai um homem ou uma mulher para a mesma vaga. É absurda a diferença entre eles. E por que é? Porque o homem, ele lê um script de vaga, ele lê aquele documento e se ele der check em 30% daquele documento, ele já se candidata. E a mulher, ela precisa dar 80% de check para ela se candidatar. Só que na hora que ela vai fazer a entrevista, ela não tem a mesma força de vontade, não passa a mesma credibilidade que um homem passa. 30%. Então, às vezes, o 30% dele levou uma vaga que ela tinha uma capacidade de 80% para responder aquela função. Além do tanto de viés que o recrutador tem, né? Entre contratar uma mulher e um homem. Eu lembro que na época da Eureka a gente tentou implementar o processo seletivo às cegas. Então, você não tinha foto, era candidato, não usava o gênero, e a gente conseguiu aumentar muito o nível de contratação, o número de contratação das mulheres. Ficou para páreo, que era muito mais. Contratava muito mais homens do que mulheres. Se contratava muito mais alunos de universidades federais de USP, o FRJ, o UNB, do que universidades particulares. E por aí vai. Homens branco, homem preto, mulher preta, mulher branca. Isso tinha... Como é que vocês, inclusive, sobre isso também?
na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho quanto à equidade e de gênero e de cor. Como é que vocês conseguem hoje levar isso, tornar isso acessível para quem está aplicando e atender às expectativas de quem está contratando? Tem a parte educacional que ainda tem que ser feita no nosso país, né? A gente trabalha pelo contratante e ele normalmente não tem essa visão de como é importante ele fazer diversificação do time dele. Normalmente não tem pré-estabelecido que tenha que ser ou não tem que ser. Isso é aberto. E é super antiético, a gente não trabalha com nada que possa ser discriminatório. Inclusive, as pessoas os nossos clientes, se tiver qualquer coisa nesse sentido, a gente não aceita como cliente. A gente não aceita nenhum tipo de discriminação. Então, a gente não pega esse processo seletivo porque a gente acredita que a nossa imagem também não pode ser vinculada a clientes que tenham esse tipo de conduta. Só que tem vagas especiais, né? Vagas que querem realmente esse profissional. E aí vão buscar no mercado. Mas são pouquíssimos, raríssimos as instituições que buscam especificamente por pessoas de cor ou de gênero, ou enfim. É muito, muito, muito raro. Eu só conheço um estabelecimento hoje na saúde que faz essa busca ativa. Eu fiz essa pergunta porque eu tenho uma amiga que fez o ProLíder comigo. Ela fez medicina no Rio de Janeiro. Ela é uma mulher negra e ela era a única mulher negra da sala dela, de 100 médicos. Então, assim, eu lembro dela, a Ionata. Eu lembro dela comentar sobre isso me marcou, porque eu fiquei, caramba, ela sai lá do Campo Grande, longe pra caramba do Rio de Janeiro, e vai lá pra Zona Sul do Rio de Janeiro para assistir aula de medicina, e, enfim, é uma super guerreira, uma super inspiração. E eu vejo isso não só na área da saúde, mas também na área de advocacia. Você tem menos pessoas de cor nessas áreas. Isso, estatisticamente, números reais. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas, olhando para um futuro clave, né? A gente viu vocês têm 2 anos... Claves, menino. Claves, desculpa. Claves. Clave é de música. Então, a Claves tem 2 anos de história, dobrando ano a ano, o time agora com 10 pessoas, ticket médio mais alto, 110 clientes, com nomes fortes no portfólio. Qual que é o futuro da Claves, né? O que vocês veem para os próximos anos? Inclusive, já está finalizando aqui os últimos minutinhos. Queria entender, assim, quais são os anseios, quais são os projetos de vocês para os próximos anos de Claves e como que vocês veem esse ecossistema aqui contribuindo para que vocês continuem crescendo. Excelente. A gente estava até discutindo isso agora, porque a gente está nesse momento de discussão desse projeto. A gente vê a necessidade de capacitação, que a gente falou aqui. A gente hoje faz a junção entre as pessoas, né, entre estabelecimento e o candidato, só que a gente vê a dificuldade de se manter esse candidato, de capacitar essa pessoa, de fazer com que ela possa melhorar ali o desempenho dela dentro do trabalho. Enfim, tem diversas coisas para a gente falar aqui no sentido de ajudar a instituição no desenvolvimento desse profissional. Então, a gente vai entrar para ser um LMS mesmo, de ajudar essa instituição a capacitar esse profissional dentro do negócio deles. O que é o LMS mesmo? Você falou algumas vezes, esqueci de perguntar todas as vezes. É uma plataforma de treinamento. Nós vamos ser uma plataforma de treinamento. Learning Management System, tipo isso. Isso. Ah, tá. Aí, você perguntando dos planos e tudo, então a gente com esse viés educacional, a gente vem também com essa ideia de diminuir, por exemplo, os preconceitos implícitos que a gente vê que estão bem latentes em grande parte do setor da saúde, né? Então, hoje, por exemplo, né, só resgatando o assunto que você tocou antes de preconceito, de viés, as nossas recrutadoras hoje, são mulheres, inclusive, a gente não tem pergunta de cunho pessoal, por exemplo, né? Por que a gente faz isso? Porque eu venho de uma jornada que eu sofri discriminação por ser mãe, pela maternidade. Então, hoje, a gente não faz esse tipo de pergunta, né? Você é mãe, você tem filho, você vai deixar com quem? Qual o seu gênero? Qual a sua
enfim, a gente não tem isso. Com a sua idade, então a gente não faz essas perguntas de cunho pessoal justamente para a gente provocar essa pluralização, essa diversidade. E quando a gente traz o cliente para o nosso onboarding, a gente fala da importância, né, dessa pluralidade, de ter um ambiente mais diverso, que a gente não pratica nenhum tipo de discriminação. Então, a gente está indo para esse lado educacional também para levar essa mensagem e essa conscientização, né, que quanto mais os ambientes forem diversos, mais equidade a gente tem e mais uma chuva de ideias, digamos assim, né, porque são percepções diferentes que a gente traz para esse ambiente organizacional. Então, a gente está nesse sentido de que a Claves, ela, além de contratar esse talento com qualidade, com agilidade, a gente também levar uma mensagem que é preciso mudar, né, os pensamentos, mudar o tipo de gestão, mudar a forma de contratação, a forma como você olha para as pessoas, para que esses vieses não atrapalhem você ter essas pessoas tão incríveis que você poderia ter no seu time e às vezes né, por uma vivência sua, uma coisa cultural, uma coisa de sociedade, isso acaba trazendo esse entrave. Então, a gente leva tanto esse trabalho de qualidade para trazer esse talento correto, quanto a gente também leva informação. E dar continuidade a esse processo, né? Não só deixar naquele momento da contratação, mas continuar na jornada desse candidato dentro do negócio. Da formação dele, Da formação dele. Porque ficou claro que é uma dor muito grande, né? A pessoa entender o que ela realmente precisa fazer e vocês entenderam isso, então focando em capacitar, né? Acho que para finalizar oficialmente, é legal vocês falarem um pouco das redes, onde que a gente encontra vocês, né? Site, rede social, pode até falar na câmera se vocês quiserem. Tá acostumado, né? Ficou o dia inteiro gravando, né? Já tá íntimo. Tá íntima a câmera. Então, nas redes sociais, tanto LinkedIn quanto Instagram, o meu arroba é Lari Zandonade. E a Claves é claves.com.br. Claves, a gente não falou, mas claves são chaves em latim. Uhum. Então, são as chaves, as portas que a gente vai abrir no mercado da saúde para vocês. Que isso. Fechou. Já até fiquei até sem graça para responder. As minhas redes, né, @soualinhaoficial. Tem o Instagram da Claves também, que é claves.saúde. Então, qualquer coisa, estamos aqui, estamos à disposição. Show. Queria agradecer mais uma vez pelo tempo de vocês. Foi muito... Eu acompanhei a Lari desde o início da jornada, então eu fiquei muito feliz de ver esse avanço todo do teu negócio. Lembro da gente indo para o Web Summit, a gente ficou sentado um do lado do outro no avião. Portugal. Uma resenha. Eu lembro quando você foi. E aí foi assim, um prazer receber você aqui. Esse aqui é um espaço para a gente receber pessoas como vocês, founders como a gente, para falar sobre os seus negócios. Tem coisa boa aqui no quadradinho. Então, obrigado pelo tempo de vocês, parabéns pelo projeto. E se de alguma forma a gente, enquanto lancei né, enquanto ecossistema, conseguir contribuir com a jornada de vocês, podem sempre contar com a gente. Gente, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Um grande abraço e essa gravação vai estar no YouTube. Muito em breve, eu acho que no episódio que a gente vai fazer a gravação amanhã, a gente vai falar sobre um evento que a Lancei Essa vai organizar na semana que vem, mas aí fica o spoiler, a gente deve divulgar essas informações já nessa próxima semana. Gente, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Muito bom.